Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tantra ou Despertar pelo Prazer. Este canal que fala de sexualidade, de Tantra, de uma nova visão sobre o prazer. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito de como a pornografia vai influenciar na ejaculação precoce. Meu nome é Bruno Lima, sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e passei na pele durante 15 anos pelo problema, pela disfunção da ejaculação precoce. E a principal causa do meu problema foi justamente a pornografia. Então, se você tem interesse nesse assunto, já deixa seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal e ativa as notificações, esse no sininho aí, para que sempre que saia vídeo novo você não perca, porque esse canal está sempre trazendo informações relevantes para que você tenha uma vida com muito mais prazer. Então não perde tempo, já se inscreve e fica de olho nos próximos vídeos. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos aqui para a tela do computador, que isso aqui hoje vai ser uma verdadeira aula de como a pornografia vai influenciar na sua ejaculação precoce. E fica até o final, porque no final eu vou dar dicas valiosas de como você sair dessa situação. Então, vem comigo. Então, pessoal, vem cá comigo que eu vou mostrar para vocês como é que a pornografia e a ejaculação precoce estão intimamente ligados aí uma à outra. Como é que a pornografia vai influenciar a ejaculação precoce. Se você ainda não tem a oportunidade de ver, eu fiz um vídeo anterior a esse contando a minha história, né, em relação à ejaculação precoce. Eu já falei aqui para vocês que esse foi um problema com o qual eu convivi aí durante 15 anos da minha vida, né? E que graças assim, eu ter procurado ajuda, principalmente dentro do Tantra, dentro das terapias em sexualidade, eu consegui me livrar desse problema que é tão incômodo. E nesse vídeo onde eu conto a minha história, eu falo justamente isso, né, que a grande causa da minha ejaculação precoce, dessa disfunção, foi exatamente a pornografia e o vício que ela me causou durante aí muitos anos, desde o início da minha adolescência até a fase adulta, já depois de casado. Bom, mas eu não estou aqui para contar a minha história de novo. Se você quiser ver, tá no vídeo anterior, só você voltar aí que você vai poder ver detalhes por detalhes de como foi essa história. E é bem interessante você ver, porque você pode se identificar também e tirar muitas ideias também para você acabar com esse problema. Mas, enfim, vamos passar aqui e eu vou te mostrar como é que a pornografia vai influenciar aí nesse problema, que é um grande problema, né? Que traz tanta frustração, não só para a gente, né, nós homens, como também para as nossas parceiras, né? Porque muitas vezes elas não conseguem ter prazer, não conseguem chegar ao orgasmo, porque não dá tempo. A gente acaba ejaculando rápido e acaba não dando tempo. Então, o objetivo dessa aula de hoje, que eu vou mostrar aqui para vocês, é que você saiba exatamente como é que a monografia faz você ejacular rápido. Qual que é o mecanismo de ação, o que que ela está fazendo aí, o que que ela vai fazer com o seu corpo e principalmente com sua mente, que vai fazer com que você acabe ejaculando rápido demais, né? Ejaculando antes daquilo que você gostaria, antes do que a sua parceira gostaria, porque embora a gente saiba que a relação sexual não precisa terminar quando o homem ejacula, é possível você continuar tendo a relação, mas a gente sabe que a gente perde muita energia quando a gente ejacula, né? E por mais que a gente se esforce ali e consiga manter a relação mesmo depois da ejaculação, não é a mesma coisa, a gente não tem o mesmo nível de prazer, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como a pornografia está influenciando nisso aí, para que vocês possam também saber, ao final dessa aula, o que fazer para poder sair dessa situação em que você se encontra. Então, o que acontece quando eu assisto a pornografia? Vamos lá. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é real ou imaginário. Então, para o nosso cérebro, para a fisiologia do que está acontecendo no nosso cérebro, tanto faz a coisa estar acontecendo ou você imaginar que a coisa está acontecendo. A princípio, ele não vai identificar a diferença disso, tá? Então, segue comigo o raciocínio. Se o seu cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário, o que que acontece? Quando a gente pensa em algo que provoca desejo, né, ou que provoca qualquer tipo de emoção, certo? Nosso cérebro ele vai liberar certas substâncias químicas que vão afetar o nosso comportamento.
São os hormônios, são os neurotransmissores, são substâncias que vão modificar o nosso comportamento, porque vão causar em nós sensações, sentimentos, sentimentos esses que vão moldar os nossos comportamentos, né? Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. A forma como o nosso cérebro funciona, né? A forma como o nosso comportamento funciona. Geralmente são pensamentos que vão provocar emoções, que vão provocar sensações, que vão acabar moldando aí o nosso comportamento. Então, quando a gente pensa em algo que provoca o desejo, por exemplo, algo erótico, né, algo sexual, o nosso cérebro ele vai liberar certas substâncias que vão afetar esse nosso comportamento, tá bom? Quando a gente assiste a pornografia, o que que vai acontecer? Nesse momento, o nosso cérebro vai produzir uma substância que chama dopamina. E essa substância, ela é necessária durante a relação sexual, que vai nos dar lá a sensação de prazer, né, que vai dar lá a sensação de bem-estar. Então, nosso cérebro está se preparando o corpo, aliás, né, para ter uma relação sexual. Por quê? Porque você viu a pornografia e foi estimulado sexualmente, você foi excitado sexualmente. Então, nosso corpo, nosso cérebro vai produzir substâncias para poder responder a isso, certo? Para poder preparar o seu corpo para essa relação, para que você tenha uma relação sexual. Só que o que que acontece? No caso da pornografia, geralmente acontece a masturbação, ao invés da relação sexual. Isso é muito comum, porque a grande maioria dos casos, a pessoa que está assistindo pornografia, ela está sozinha, né? Eu sei que algumas vezes é muito comum casais também assistirem pornografia juntos, mas na grande maioria das vezes, a pessoa vai estar sozinha, né? No meu caso, por exemplo, por eu ser uma pessoa muito tímida, eu era um adolescente muito tímido, então, em vez de eu ir para uma relação com outra pessoa, que era muito difícil para mim por causa da minha timidez, então eu ia me virar na pornografia. E outra coisa, pessoal, que é muito importante, que eu falo sempre aqui. Como é que a gente aprende qualquer coisa na nossa vida? A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende qualquer coisa na nossa vida. Geralmente é vendo alguém fazendo aquilo e repetindo, certo? A gente aprende a andar desse jeito, a gente aprende a falar desse jeito, a gente aprende a andar de bicicleta desse jeito, vendo alguém fazendo e repetindo, tendo aquela experiência, certo? Via de regra, a gente não vê ninguém tendo relações sexuais. Então, como é que a gente aprende a ter relações sexuais? Ah, mas isso é instintivo, qualquer um sabe. Não, não é instintivo, tá? Sexo tem que ser aprendido. Sexo por prazer ele tem que ser aprendido, tá bom? Só que a gente aprende aonde se a gente não vê ninguém fazendo? A gente aprende na pornografia. Então, infelizmente, na nossa sociedade de hoje, é muito comum as pessoas assistirem pornografia, terem contato com a pornografia, que é o lugar que elas vão para para ver o que que é uma relação sexual, para ter uma noção do que é. Só que, infelizmente, a pornografia ensina tudo errado. A pornografia ensina um sexo que não é prazeroso, principalmente para as mulheres, né? É um sexo muito focado em penetração, muito focado em performance, que acaba não sendo prazeroso para ninguém. Aquilo ali acaba sendo uma montagem, uma cena, uma fantasia, que muitas vezes aquilo ali não é a realidade. Muitas vezes não, nunca é a realidade, certo? Bom, só que, voltando aqui ao nosso raciocínio, né, a questão do cérebro produz a dopamina suficiente para ter uma relação sexual. Só que no caso da pornografia, acontece a masturbação, ao invés de acontecer a relação sexual, certo? E aí, nesse caso, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer com o nosso corpo? O que vai acontecer com o nosso cérebro, certo? Olha só, quando o cérebro recebe a informação de que não houve uma relação sexual, ele vai criar um novo caminho neural, ele vai criar um novo caminho no sistema nervoso para utilizar essa dopamina. Porque essa dopamina não foi utilizada na relação sexual, porque não teve uma relação sexual. E teve foi a masturbação. Então, a masturbação não vai usar toda a dopamina que seria utilizada dentro de uma relação sexual normal, certo? Comum, certo? Com outra pessoa. Entende? E aí, qual caminho é esse? Que o cérebro vai formar, vai trilhar para poder utilizar essa dopamina. Este caminho é o vício.
É o vício que a pornografia vai desenvolver, que começa devagarzinho, que começa brando, às vezes você nem percebe que está viciado, você acha que não, que sai disso a hora que você quiser, que pornografia não vicia. Por que que eu falo isso? Porque eu pensei justamente nisso. Eu pensava justamente assim. Aliás, eu nem sequer imaginava que a pornografia pudesse viciar. Eu nunca encarei isso como um vício, a não ser nos últimos anos do meu vício com ela, certo? Eu cheguei a um ponto de perceber que realmente eu era um viciado. Eu realmente era um viciado e eu não tinha condição de sair daquele vício sozinho. Por isso que eu precisei de ajuda. E por que que ele não é tão perceptível assim? Porque ele começa devagarzinho, começa brando, você não percebe que você está entrando num vício. E a pornografia é algo muito comum, principalmente entre nós homens. Então a gente acha que é normal, que é isso mesmo, que todo homem assiste pornografia, né? Só que esse vício, ele vai se intensificando com o tempo, ele vai aumentando. E quanto mais você usa, quanto mais você consome a pornografia, mais ele vai aumentar, mais você vai perder o controle, mais você vai ficar dependente dessa pornografia. Por causa da dopamina, porque é uma substância que dá prazer. E aí, se ela não for utilizada, ela vai ser utilizada por outros caminhos, ou seja, a pessoa vai acabar se viciando. E esse vício ele pode aumentar tanto, ele pode ficar tão intensificado que até mesmo a pessoa que tem relação sexual com parceira, né, ou com parceiro, começa a ficar insatisfeitas. Eu conheço pessoas, e eu também fui assim em alguns momentos da minha vida, que mesmo tendo relações sexuais, eu ia para pornografia. Muitas vezes, após a relação sexual, eu ia para pornografia. Por quê? Porque era um vício, era onde eu conseguia consumir toda aquela carga, né? Toda aquela carga de dopamina que estava ali no meu cérebro, porque aquilo foi se tornando um vício cada vez mais forte, um vício do qual eu cada vez mais ia perdendo o controle. E isso fica sério, gente. Isso fica sério mesmo, a ponto de você muitas vezes consumir pornografia até no trabalho, tá? Se masturbar até no banheiro do trabalho. Então, isso se torna um vício muito sério e muito complicado, podendo levar a muitas consequências ruins para a sua vida. Não só a questão da ejaculação precoce, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, a relação da ejaculação precoce com a pornografia, mas a pornografia pode levar a muitos outros problemas, além desse, né? E aí, por conta dessa insatisfação, o viciado, ele busca por conteúdo cada vez mais obscenos, como a pedofilia, o incesto, a zoofilia e estupros, por exemplo. Então, eu percebi isso também acontecendo comigo, que os vídeos pornôs mais simples, mais comuns, vamos dizer assim, eles começavam a ficar sem graça, eles começavam a não dar mais prazer. E por conta dessa insatisfação, o viciado ele começa a buscar por conteúdos cada vez mais obscenos, como, por exemplo, a pedofilia, o incesto, a zoofilia, né, que é a relação sexual com animais, estupros e outras coisas mais obscenas. Porque eu percebi que isso acontecia comigo. Os vídeos mais comuns, mais simplesinhos, vamos dizer assim, né, já não dava mais tanto prazer. Essa é uma característica bem do vício, né? Você começa com uma dose pequena e tem que ir aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a intensidade dos estímulos para que surja algum efeito. Isso é bem comum, bem característico de qualquer vício, tá? E aí você começa a buscar conteúdos mais fortes, conteúdos mais obscenos, como aqui está falando, e muitas vezes, a ponto de você ser uma pessoa que perde o controle sobre os seus impulsos. E muitas vezes você vai com o desejo de fazer isso que você está vendo, de botar em prática aquilo que você está vendo. Então, muitas vezes, verdadeiros crimes podem acontecer, no caso de estupros, por exemplo, ou a pedofilia, por causa de conteúdo pornográfico, certo? É claro que já existe um desejo dentro da pessoa, mas muitas vezes isso vai sendo estimulado por este conteúdo pornográfico. Então, até para esse lado também, a pornografia pode se tornar um problema, tá certo? Agora sim, falando, como a pornografia vai causar ejaculação precoce? Ou como ela vai ajudar a manter aí o problema da ejaculação precoce? O excesso de estímulos eróticos que são vistos na pornografia, tá?
eles irão fazer com que você rapidamente ejacule. Por quê? A pornografia tem uma quantidade de estímulos ali muito grande e muito rápido, certo? As cenas já começam muito explícitas muitas vezes, e aí, assim, eu estimo pela música, eu estimo pelo contato visual, por toda aquela questão ali, da cena que está acontecendo, que muitas vezes é montada, que é exagerada, que não é real. Você tem um excesso de estímulos ali, tá? E esse excesso de estímulo vai fazer com que você acabe ejaculando rápido, porque a sua excitação às vezes acaba aumentando muito rápido. E aí você não consegue sustentar essa carga de prazer, o que a gente fala muito dentro do Tantra, né? O Tantra é uma técnica que vai fazer com que você consiga sustentar essas cargas de prazer. E aí, como o seu corpo não está habituado com isso, com essa carga de prazer toda, com essa carga de estimulação erótica toda, você acaba ejaculando rápido. Quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais rápido você acaba ejaculando, por causa desse excesso de estímulo que você vai tendo, né? Que você vai ter aí durante os vídeos, tá bom? Além disso, o vício da pornografia pode fazer você se viciar na masturbação, intensificando ainda mais a sua ejaculação. Por isso aconteceu comigo, né? E é o que acontece com a grande maioria das pessoas, ou com todas elas, que têm esse vício da pornografia. Por quê? É, a pornografia, quando você vai assistir, você vai ter estímulos, esses excessos de estímulos eróticos aí, é natural que você queira, vamos dizer assim, descarregar toda essa energia, né? Toda essa excitação. Que você queira realmente ter um alívio aí de toda essa carga, de toda essa estimulação. Então você acaba indo para a masturbação, certo? E aí você tem o estímulo visual da pornografia, né, o estímulo sonoro também, tem todo aquele estímulo lá que já é grande na pornografia, e você ainda aumenta ainda mais o estímulo com a masturbação, com o estímulo físico. Então você vai acabar ejaculando mais rápido ainda. E aí, isso é um processo. Quanto mais você assiste, mais você se masturba, mais rápido você acaba ejaculando por esse excesso de estímulos. Tanto o estímulo do próprio vídeo em si que você está assistindo, como o estímulo físico agora através da masturbação, certo? Além disso, a gente sabe que uma das grandes causas da ejaculação precoce é a ansiedade. A gente sabe que não é a única causa, mas uma das maiores causas é a ansiedade, certo? E a pornografia, ela tem um grande potencial de causar essa ansiedade em você, principalmente a ansiedade de desempenho que a gente fala. Por quê? Porque você começa a achar que a pornografia, né, que aquele sexo que tem ali nas cenas pornográficas, que é o sexo ideal, que é aquele desempenho ali que você tem que buscar. E a gente sabe que, né, hoje eu sei que aquilo ali não é real, aquilo ali não é a realidade. Aquilo ali são cenas montadas, são cenas editadas, que não correspondem à realidade. Aí eu fico buscando um padrão que não é real. E aí, como eu não consigo atingir aquele padrão, né? E ainda por cima, sendo hiperestimulado pelas cenas, sendo hiperestimulados pela masturbação, e ainda ficando ansioso por eu não conseguir ter aquele desempenho que o ator pornô tem lá no filme, eu vou ficar ainda mais ansioso, que vai me causar ainda mais ejaculação precoce. Então você percebe o ciclo que você começa a entrar? Você consegue perceber a dificuldade que isso vai se tornando na sua vida? Porque isso vai se tornando uma coisa que vai se acumulando. São estímulos atrás de estímulos que vai levar você a desenvolver essa ejaculação precoce. De forma que vai ficar muito difícil sair dela. Por que que vai ficar difícil sair desse problema? Por quê? Por conta da sua insatisfação, por conta da sua ansiedade. Você entra no ciclo da falha, que é um ciclo que eu já expliquei sobre ele em outros vídeos anteriormente, né? E aí, quando você entra nesse ciclo da falha, não é fácil você sair dele, porque você começa a ficar com vergonha, você começa a ficar frustrado, porque você começa a ejacular cada vez mais rápido,
e aí você não consegue ter uma relação da forma que você gostaria, você não consegue dar prazer para a sua parceria, né, da forma que você gostaria, da forma que a pessoa também gostaria de ter. Então, esses sentimentos de frustração, de vergonha, de tristeza, vai fazer com que você acabe se afastando dos relacionamentos reais. E aí, quando você se afasta dos relacionamentos reais, você busca ainda mais a pornografia. Então, veja o ciclo que isso vira e a dificuldade que passa a ser você conseguir sair desse ciclo. Não é fácil, não é fácil, porque assim, são tantos estímulos que estão te levando a isso, são tantos estímulos que estão levando você a desenvolver ejaculação precoce, a fugir dos relacionamentos reais, a ficar se cobrando por um desempenho que não é real, a ficar se comparando por um desempenho que a gente sabe que não é real dentro da pornografia, que isso vai virando uma verdadeira bola de neve. E você acaba não vendo saída para isso. Foi o que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu não estava vendo saída para isso. Foi quando eu comecei a entrar em estados depressivos, foi quando eu comecei a desistir de ter relações. Olha só, você entra no ciclo da falha. Você começa a fugir dos relacionamentos. E eu já era casado, entende? Eu já era casado e comecei a fugir das relações com a minha esposa. Porque eu sentia muito frustrado. Eu me sentia muito envergonhado, certo? E aí, continuando aqui, como que eu faço para sair desse problema, então? Né? Agora a gente chegou no ponto crucial, né, do nosso vídeo. Como é que eu vou fazer para conseguir sair desse ciclo onde eu entrei, onde eu me enfiei aí, né, e para mim poder enxergar uma possibilidade de saída, de melhora, para eu acabar de vez com a minha ejaculação precoce? O primeiro passo é você diminuir o consumo da pornografia. Na verdade, o primeiro passo mesmo é você perceber que você está viciado em pornografia. E você perceber que a pornografia está te levando ou está mantendo, está fazendo com que você mantenha a ejaculação rápida. A pornografia está fazendo com que você tenha essa ejaculação rápida. Então, o primeiro passo mesmo é você tomar consciência disso, de que a pornografia vicia, de que você está viciado na pornografia e que é isso que está levando à sua ejaculação precoce, tá? Percebendo isso, o que eu tenho que fazer? Diminuir o consumo, certo? Parar de assistir. Aos poucos, é claro que todo vício, é difícil você acabar com ele de uma vez. Você pode até tentar. Existem pessoas, né, que usam essas estratégias para acabar com o vício. Vou parar de uma vez. Algumas pessoas conseguem, tá? E é uma boa estratégia. Outras pessoas não. Elas precisam ir diminuindo o consumo. Então, o importante é você buscar aí o que é mais fácil para você e realmente conseguir diminuir o consumo dessa pornografia até você conseguir parar com isso, tá? Parar de assistir esse tipo de conteúdo. Por quê? Juntamente com isso, você tem que começar a fazer um verdadeiro detox de todas as crenças que a pornografia vai implantando em nós, né, do que é o sexo com prazer. Aquilo que eu falei, a gente muitas vezes vai aprender sexo na pornografia e começa a aprender muitas crenças erradas, tá? Muitas que não vão refletir a realidade. Como eu falei anteriormente, a pornografia ensina um sexo muito focado na penetração. E essa não é uma relação que dá prazer à maioria das mulheres, por exemplo. Não sei se a gente está falando aqui de uma relação heterossexual. Muito pelo contrário, a grande maioria das mulheres que me procuram para tratamento, né, ou na terapia, reclama que os seus parceiros já começam a relação e já caem direto para penetração. Ou elas acham que tem algo de errado com elas porque elas não têm prazer, não sentem orgasmo com a penetração. Mas é muito pelo contrário. A grande maioria das mulheres, naturalmente, não tem prazer, não sentem orgasmo só com o estímulo da penetração, tá? Só que a pornografia ensina que essa é a forma mais prazerosa, tá? Ou, aliás, praticamente ensina que essa é a única forma de ter prazer. Então, aí elas acham que tem alguma coisa de errado com elas, os homens também acham que tem alguma coisa de errada com elas, porque elas não conseguem ter prazer com a penetração, ou às vezes eles acham que tem alguma coisa de errado com isso, porque não conseguem dar prazer com a parceria, sendo que na verdade é porque todo mundo aprendeu tudo errado. Todo mundo aprendeu numa fonte errada.
Então, você parar esse consumo, você também vai fazer um detox dessas crenças do que é o sexo realmente prazeroso, tá? E aí, meu amigo, nesse aspecto, eu vou fazer um convite para você, um convite muito especial, tá? Um convite que, se eu tivesse recebido isso na época que eu estava no meu auge do vício da pornografia e da ejaculação precoce, teria facilitado muito a minha vida. Que é, eu vou te convidar para entrar no meu grupo exclusivo, onde eu vou dar uma super aula, uma masterclass, e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para transformar uma relação de 2 minutos em 2 horas. Porque é isso que a minha vida era. A minha relação era uma relação de 2 minutos. Eu ejaculava e eu acabava. Entende? E hoje eu consigo ter relações de 1, 2, 3 horas até. Tá? Então, para você saber exatamente o que você precisa saber para acabar de vez com esse problema da ejaculação precoce, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, tá? O link está na descrição desse vídeo para você clicar e entrar lá no nosso grupo, tá? Nesse grupo você vai receber todas as informações a respeito dessa masterclass, a data, o horário, por onde vai ser, como é que vai acontecer, tá bom? Você pode ficar tranquilo que não vai ser um grupo onde você vai ficar recebendo corrente, um monte de mensagem, não. Bom, então o link eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? No mais, eu quero agradecer muito a presença de vocês até aqui no final do vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo possa ter servido como um alerta para que você fique atento a essa questão da pornografia. E se você já se vê nessas situações que eu falei anteriormente, né, com essas características de vício ou da ejaculação precoce, não deixe de entrar lá para o nosso grupo e assistir essa masterclass que eu vou dar lá na data programada que está lá no grupo, tá bom? Então, até mais para você, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais, até o próximo vídeo.